vamos lá, vamos ler a palavra. 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler 13 versículos. É extenso, eu não gosto de ler muito texto, mas vamos ler esses versículos. 1 Samuel, capítulo 13, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13. A hora que tiver no telão, eu começo aí com vocês, tá bom? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor, convidarás Jessés para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Samuel estava razoando consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não me escolheu estes, não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Coloca a mão na altura do coração, vamos orar. Pai, pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, ministre ao nosso coração. Fala conosco, fala ao meu irmão, fala a minha vida, fala a cada um de nós. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui edificados pela Tua presença e pela Tua palavra. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, irmãos? É interessante como a gente se impressiona com a aparência. Já viu isso? Tanto aquela aparência muito bem apresentável, quanto aquelas pessoas que não sabem se apresentar muito bem. Ou não podem, né? Mas a gente se impressiona muito com a aparência. A gente olha as pessoas e logo já tenta descrever como é essa pessoa. Hoje a preocupação é maior, né? Porque hoje você vê a mídia, então a mídia desenha, pinta, decora do jeito que quer a pessoa, o ambiente, enfim, qualquer lugar. E a gente fica impressionado com a aparência. Tem gente que olha para alguém e fala: isso aí não tem nada a ver. E outros dizem: nossa, esse deve ser o senhor fulano de tal. Por conta do quê? Por conta da aparência. A gente está muito focado na aparência. Está muito estimulado a isso, a olhar a aparência. E muitas vezes fazemos juízo de alguma pessoa pela aparência. Observamos e dizemos: não, isso aí. A gente pouco
presta atenção nos sinais, nas coisas que acontecem. Tem muita gente que cai em certos golpes porque vai pela aparência. Os interesses estão muito focados naquilo que é aparente. Se você vê alguém de gravata, alguém muito bem vestido e tal, você fala, nossa, esse camarada é a pessoa. Você vê alguém não tão bem vestido, você fica assim, impressionado. Eu me lembro, lá em Curitiba, eu trabalhei numa loja, o nome dessa loja era Magazin Avenida, hoje já não existe mais. Eu trabalhava lá e eu vi esse fato acontecer. Chegou um senhor lá todo sujo, com bota, tinha até sujeira de fezes de vaca na roupa, muito mal vestido, camisa meio por fora da calça, assim, solto de qualquer jeito. E aí ele chegou, entrou na loja, eu trabalhava numa loja de grifes, uma loja muito chique em Curitiba. Ele entrou, o vendedor olhou para ele assim, deu uma medida de cima e embaixo, falei, ixi, eu me lembro lá se falava assim, esse é um alosna. Alosna é amargoso, é uma coisa amarga, né, que só dá trabalho e não dá lucro. Aí tinha um novato, e daí o vendedor que estava na vez falou assim, ó, ele vai atender você. Pegou o novato, estava lá no final da fila do atendimento, né, e colocou aquele rapaz para atender. O rapaz, pois não, atendeu ele muito bem, e a conversa desenrolou. Aquele homem era um fazendeiro, tinha um apartamento em São Paulo, tinha um apartamento em Goiás, tinha um apartamento, estava comprando algumas coisas em Curitiba. Ele viajava com o próprio avião, e interessante é que ele não carregava a mala, então ele comprava, montava um apartamento com tudo dentro. Bem, resumindo, o vendedor fez uma venda para 4 meses ali, de comissão. Todo mundo falou, mas que coisa que a gente fez. O camarada que estava na vez, ele ficou indignado. Ele falou, como que eu perdi essa venda? E resumo da prosa, ele perdeu a venda porque ele se impressionou pela aparência. É muito fácil a gente se equivocar, fazer juízo pela aparência. Ah não, essa deve ser uma boa pessoa, essa aqui é uma má pessoa. E a gente olhando o texto aqui, a gente percebe que, primeira coisa, a gente pode se enganar, a gente pode enganar até mesmo os servos de Deus pela aparência. É uma coisa impressionante. Porque muitas vezes você olha a aparência da pessoa, né? Você vê uma pessoa que ela está cantando, que ela está gesticulando, que ela tem aparência de espiritual, aparência de religioso, aparência de boa gente. Mas na verdade, muitas vezes é só aparência. Samuel, ele vai àquele lugar com um propósito. O Senhor falou com ele, vai a Belém, você vai me separar uma pessoa, eu vou ungir essa pessoa através da sua vida, mas eu vou separar ela como rei. Porque se você conhece o texto e conhece a história em que esse texto está inserido, o contexto geral de onde está inserido esse texto, você vai saber que Saul era o rei ungido. Saul começou bem. Saul estava fazendo aquilo que era certo a princípio. Diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre a vida de Saul, que era o rei. E ele começou a profetizar com os profetas. A presença de Deus faz coisas na vida da gente impressionante, sobrenatural. Na verdade, muitas vezes a gente quer até melhorar, mas não consegue melhorar pelo esforço pessoal. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. A gente está ministrando essa série que hoje eu interrompi, novamente, sobre o fruto do Espírito. Se o Espírito Santo de Deus não tiver assumindo o controle da nossa vida, quem vai assumir é a nossa carne, não tem o que dizer. É exatamente isso que a Bíblia ensina lá em Romanos, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8 de Romanos.
Quando você começa a meditar na palavra e você começa a perceber uma coisa, que o que faz a diferença é quando o Espírito Santo está sobre a vida da gente. Você pode ser muito competente, intelectual, capaz, você pode ser um excelente profissional, mas sem o respaldo divino, a gente está numa roubada, irmãos. Essa é a verdade. Subir aqui nesse altar sem o respaldo do Espírito Santo é só conversa mole. É só papo. Talvez um pouco de teologia, mas não quer dizer nada. Pastor, como é que eu faço para ser uma boa pessoa, para ser transformado, para ser mudado? Um bom marido, uma boa esposa. Como é que isso acontece? Irmão, se você não aplicar a Bíblia na tua vida, você vai ficar patinando. Aquele dito antigo, né, que morre, nada, nada, nada e morre na praia. Por quê? Porque nos falta o recurso principal, que é divino, é sobrenatural, vem sobre a nossa vida. A pior coisa que talvez um cristão possa passar por ela é o distanciamento da presença de Deus. Bem, mas estava aqui. Saul havia sido rejeitado pela desobediência, pela teimosia. Saul tinha deixado de ser rei. É interessante, mas como assim deixou de ser rei, pastor? Saul, irmãos, primeiramente, Deus havia rejeitado a Saul, porque Saul havia desobedecido ao Senhor. Ele ainda continuava na função, mas não tinha mais o respaldo de Deus para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Isso é a coisa mais séria que nós podemos pensar sobre isso. Porque tem coisas que Deus faz, Ele nos aprova, Ele nos levanta. Ele faz. Por mais que nós possamos pensar que alguma habilidade nos favoreceu a chegar onde chegamos, mas quem faz na verdade é o próprio Deus. Deus trabalha e nos promove, Deus nos exalta, Deus nos dá direção, Deus nos faz caminhar no caminho que devemos caminhar. O problema é que muitas vezes nós começamos bem, nós começamos entendendo que tudo vem do Senhor. Passa uma certa... É interessante isso. Porque a gente começa com crise. Lembra quando você casou, o que é que você tinha ou não? Lembra como era a sua vida? Pouquíssimos podem dizer assim, eu já casei rico, pastor, já casei bem, de boa situação. Eu, olhando aqui, eu lembro de alguns irmãos que chegaram na igreja, meu Deus, era só o pó. Aí Deus começa a levantar, começa a resolver, começa a melhorar, as coisas começam a se encaminhar, porque as coisas de Deus são assim, elas se encaminham de uma maneira processual, né? Essa coisa de... Deixa para lá, eu quero evitar certos comentários, é melhor. Tudo é um processo que Deus trabalha. O problema é que, no caso de Saul, acontece com muita gente, depois de uma certa altura de sucesso, ele começou se achando. Ele achou que poderia fazer o que quisesse, afinal de contas, ele já era rei. Mas aí que veio o grande problema. E aí onde está nosso problema, muitas vezes. Deus rejeita certas coisas do nosso coração. E não adianta, se você ler a história de Saul, ele conheceu a presença de Deus, mas chegou um momento que ele ficou tão perturbado que Davi ia tangir a harpa para acalmar o espírito dele. E depois de um dado momento, ele queria tanto a presença de Deus que ele foi procurar a pitonisa de Endor. Foi fazer uma consulta com uma médium. Foi procurar um espiritismo para ver se conseguia simular aquilo que ele tinha perdido da presença de Deus por conta da desobediência. Esse é o contexto de fundo aqui desse texto. Então, nesse momento, Deus fala com o profeta e fala, vai ungir um novo rei sobre Israel. Chegou a hora de mudar o quadro. Deus estava botando a mão naquilo que tinha que ser mudado. Tem hora que Deus põe a mão, a gente não entende. Por que nada está dando certo? Porque Deus rejeitou alguma coisa e nós precisamos nos arrepender e voltar para o Senhor. Bem, eu vou seguir aqui. Tem muita coisa para ministrar. Então até um homem de Deus pode ser enganado? Pode. Ele chega na casa de Jessé, se depara com Eliabe, aquele cara de aparência. Qualquer um ia dizer, esse aí é o cara. Eliabe tinha um aspecto
como o de Saul. Saul também era um rei apresentável, forte. Eliabe era grande, altivo, uma pessoa de apresentação, de aparência. E Samuel pensa assim, ele olha para ele e fala assim, deve ser esse aí é o cara. O Espírito do Senhor fala com ele, não foi esse que eu escolhi. Olha a aparência, Senhor, a aparência de Eliabe, mas não é esse. Irmão, existe uma crise aqui na cabeça das pessoas. Tem gente que olha por conta da sua própria aparência e diz, eu não sou ninguém vai me aceitar, ninguém vai me receber. Eu não sou a pessoa melhor para isso. Eu não sou a pessoa ideal para esse. Olha como é que eu sou. Você lembra de Gideão? O Senhor chama Gideão e fala, Gideão, estou te levantando para libertar Israel. Ele fala, mas quem eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais pobre, eu tenho menor condição, é a minha. Não é difícil, irmãos, a gente vive num mundo de comparações. Não é difícil a gente se comparar com outra pessoa e achar que nós somos inferiores porque o outro tem aquilo que nós não temos. Eu me lembro com 12 anos de idade, eu venho de uma família pobre. Meu pai era um homem muito intelectual, porém pobre. Nunca teve muitas posses de nada. E eu estudava naquela escola e eu era o patinho feio. Você já viu falar da história do patinho feio, né? Pobre, sem condição. Só quem já usou conga sabe o que eu estou falando. Tem gente que nem sabe o que é isso. Que chute. Tem uns que deram risada ali, né? E eu estava lá numa crise, olhando para todo mundo e sempre me sentia inferior, porque chegava na hora do lanche, não tinha dinheiro para o lanche. Todo mundo ia lá fazer lanche, eu não. Mas um dia, Deus sabe fazer as coisas de uma maneira impressionante. Um dia, está todo mundo com dificuldade em algumas matérias lá de matemática, e o professor falou, por que vocês não sentam com o Antônio e aprendem com ele, que ele sabe fazer? Eu fiquei assim olhando comigo, para mim? Aquele dia Deus estava me curando de algumas coisas sérias. É com você mesmo. Bom, passaram-se poucos dias, eu estava sentado com uma turma de quase 25 pessoas, dando aula para eles. E Deus curou meu coração. Sabe, irmão, muitas vezes nós nos comparamos e achamos que nós não temos a capacidade nem a competência necessária para fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Nós ficamos pensando que a nossa aparência, ou aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos, pode ser muito negativo. E ruim quando uma pessoa constrói uma autoimagem negativa, é que ela cria barreiras e defesas, muitas camadas de defesa. Como é que você se defende quando você se sente fragilizado? Você ataca. Normalmente, sempre ataca, ao invés de deixar Deus trabalhar no teu coração e Ele mesmo te levantar e te fortalecer. Deus não está enganado com ninguém, absolutamente. Tanto que o profeta estava se enganando. Irmãos, homens, sejam eles quais forem, podem se impressionar, sim, com a aparência. A gente olha a Bíblia e vê que uma aparência bem elaborada, bem apresentável, causa um impacto onde a pessoa vai. Isso é pura verdade. Só que nós temos que ter e pedir a Deus essa maturidade, esse discernimento para ir além do que a aparência está nos mostrando. A gente não pode ficar focado. Você pode perceber que de vez em quando a gente procura pessoas que têm um certo status para estar perto, para validar quem nós somos? Já viu isso, irmão? Eu vou explicar melhor. Eu sou amigo do senhor fulano de tal. Opa! Alguém pode socorrer aí?
Que poder, hein? Percebe que de vez em quando a gente diz assim, eu sou amigo do senhor fulano de tal. Sabe o que a pessoa está dizendo com isso ou não? Oi, tem gente aí me ouvindo? A gente está dizendo, vê como eu sou importante, eu sou amigo de alguém importante. Deus não está nem interessado nisso, irmão. Deus não está interessado nem com os nossos títulos, as nossas graduações, porque Deus não se impressiona com nada que Ele pode nos dar, porque tudo que nós temos foi presente de Deus para a nossa vida. Alguém pode dizer amém? A gente fica impressionado porque fulano de tal já está lá e nós estamos aqui ainda. Tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem a sua maneira de agir. Deus trabalha com sabedoria em cada etapa da vida de cada um. O tempo de Deus na sua vida é diferente do tempo de Deus na vida do seu irmão. Alguém está me entendendo ou não? Só que nós temos esse condicionamento de ficar nos comparando uns com os outros e achando que Deus está equivocado em alguma coisa. Deus nunca se equivoca em nada. Eu tive um período na minha caminhada como pastor que eu via pastores muito mais novos do que eu, fazendo coisas muito maiores do que eu já tinha feito. E eu confesso que teve um tempo que isso me incomodou de uma certa forma. Até eu entender da parte de Deus que o que Deus está fazendo comigo é individual, é único. E o que Deus vai fazer com você não se compara com ninguém, porque é individual. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus trabalha com você individualmente. Pastor, eu estou frustrado. Glória a Deus pela sua frustração. Significa que você realmente tem alguma coisa que precisa ser transformado aí. Mas tu fique tranquilo, porque Deus tem um tempo certo para trabalhar com cada um de nós. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com a gente se impressionar com certas coisas. Eu já vi muita gente pregando, eu já vi muito homem de Deus por aí, que lá no final da história você fala assim, era só aparência. Nós estamos vivendo uma era das performances. O cara tem que ser performático. Ele tem que se apresentar bem, ele tem que mostrar algo totalmente diferente. Jesus não está preocupado com nada disso, irmão. O Evangelho é muito mais simples do que a gente tem visto por aí. Você não precisa ir lá atrás de ninguém que impressiona, que é famoso, que é midiático. Pode botar alguém famoso e trazer aqui, a igreja enche. Porque as pessoas estão equivocadas, estão atrás daquilo que não é pão. As pessoas estão correndo atrás do vento. A gente tem dificuldade de entender que Deus quer nos ensinar e vai nos ensinar. A maneira didática de Deus trabalhar é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Deus trabalha nas mínimas coisas. Deus trabalha nas coisas pequenas. Deus trabalha... Irmão, tem hora que nós estamos querendo que Deus faça algo tão extraordinário na nossa vida, e Deus quer só simplesmente transformar o nosso casamento, transformar o nosso altar, transformar a nossa intimidade com Ele. E nós estamos procurando lá fora o que nós vamos encontrar somente dentro da presença de Deus. Nós queremos ver Deus agindo para fazer certas coisas mirabolantes, impressionantes. Que é coisa mais impressionante do que salvar o pecador do inferno e nos conduzir para a eternidade com Ele? Amém? Eu quero impressionar, pastor. Por que a gente quer impressionar? Porque a gente vive de impressões. Absalão, filho de Davi. Aquele cara era o cara, irmãos. Você sabe a história de Absalão? Absalão ficava na entrada da cidade, conquistando o coração das pessoas. Chegava, entrava alguém, ele, seja bem-vindo, olha, eu sou filho do rei.
O rei não está fazendo direito, mas eu, se um dia for rei, vou fazer bem feito. E ele ficava ali, na nossa linguagem popular, alugando a cabeça dos que estavam chegando na cidade. Absalão estava roubando o coração das pessoas. Sabe por quê? Deixa de falar, é muito fácil roubar os corações das pessoas. Você começa a mexer no ego dela. Você começa a elogiar, a rasgar seda. Eu estou usando uma linguagem bem popular para a gente entender do que eu estou falando. Você tenta seduzir a pessoa com muita habilidade da fala. Abraça bastante. Se demonstra bastante afetivo e a pessoa, nossa, que pessoa maravilhosa. Percebe que isso tudo é o jogo da sedução, do encantamento, onde a pessoa começa a ficar com a sua mente totalmente tomada por um encantamento que ele diz, meu Deus, eu não consigo entender. Pode perceber, irmão, que tem certas coisas que acontecem, a pessoa não enxerga os sinais. Ela não enxerga, porque ela já foi enganada. E esse jogo pode acontecer em qualquer lugar. Mateus 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sabe quem está falando isso? Jesus está falando isso. Tanto você pode enganar, como você pode ser enganado. A coisa mais fácil que existe, para quem tem habilidade, é enganar pessoas. Por quê? Porque nós somos muito visuais. Nós nos impressionamos com aquilo que é aparente. Nós não nos aprofundamos realmente nas coisas que nós precisamos nos aprofundar. A gente tem que ouvir além daquilo que se fala, ver além daquilo que se apresenta. Estão comigo aqui? Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Não faça juízo por conta da aparência. Porque qualquer aparência pode enganar qualquer pessoa. Amém? Ainda, uma coisa interessante, as aparências podem enganar até mesmo os familiares mais achegados. Você já se decepcionou com algum familiar? Eu vou melhorar a pergunta. Você já decepcionou algum familiar? Nossa, estou decepcionado com você. Como que você pode agir desse jeito? Como que você pode fazer dessa maneira? Mas até para decepção, existe um remédio divino que chama-se perdão. Como os pais muitas vezes se enganam com os filhos. E se enganam das duas maneiras, negativa e positivamente. Falei, meu Deus, como que... E normalmente a gente como pai, né, a gente pensa assim, não, meu filho é perfeito. Tem alguém que pensa que seu filho é perfeito aí? Todo mundo acha que o filho é um anjinho. E aí onde muitas vezes os pais se equivocam, porque não prestam atenção com a responsabilidade necessária. E a gente fica pensando que os filhos da gente são as melhores pessoas do mundo. E de fato são, não é? Mas tem que ter atenção. Tem aquele pai que de repente olha e fala assim, não é possível. Como é que pode? Eu nem dava nada para ele, olha o que me saiu esse aqui. Gente, que pessoa mais... Eu não pensei que meu filho tivesse tanto valor assim, tanta competência. Daqui a pouco o filho está lá, se destaca numa área, na escola, no trabalho, em alguma coisa. E você fala, poxa, como essa pessoa foi além daquilo que deveria ir. É muito fácil você encontrar essa situação dentro da casa. Você pensa negativamente e de repente
Não é. É uma pessoa que vai te surpreender, te superar e vai dizer para você: olha, pai, você não acreditava, estou aí. Que bom, que bom, que bom equívoco esse. Mas também tem um lado negativo. Tem muitas vezes que o filho, ele decepciona, ele faz coisas que não devia fazer, anda por caminhos que não devia andar. Infelizmente isso acontece, mas ainda dá tempo, glória a Deus por isso. Amém, irmão? Porque a aparência. A gente está muito focado na aparência, naquilo que parece, mas na verdade não tem consistência necessária para poder estar bem. Eu vou dizer para você uma coisa, existem situações que a gente tem que pedir ao Senhor: Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver o que de fato está acontecendo. Amém? É interessante aqui que no texto, no versículo 8 ao versículo 10, o Jessé, ele faz uma passarela, né? Foi passando todos os filhos, deve ser esse, deve ser esse, deve ser esse. Interessante também que Samuel pergunta para ele: mas não tem mais nenhum filho? Muitas vezes, irmãos, a gente dá valor por conta de algumas coisas que são afins com a gente, e outras não. O próprio Jessé estava dizendo: não, eu passei todos os meus filhos aqui, mas não tem mais nenhum, porque aquele um que não tinha, que não estava lá, que era o próprio Davi, ele não dava nem valor. Você sabe por quê? Um pastor de ovelha, que era o caso de Davi, não era uma pessoa que tinha uma habilidade assim. Ser pastor de ovelha era a profissão a menos importante que você possa pensar. O que você faz? Eu sou pastor de ovelha. Pastor de ovelha? Coitado, não é nem competente. Você não dá nada. Esse cara aí, olha o cheiro dele, ó. Pastor de ovelha. Ficava lá no meio do mato. Mas como Deus trabalha? Como Deus trabalha? Deus constrói homens e mulheres valorosos no anonimato, aonde ninguém dá valor. De onde você é? Eu sou lá do bairro tal. Falei: lá não sai nada bom. Quando Jesus começa o ministério, de onde que é esse aí? Sei lá. Mas não tem alguma coisa que vai sair de bom desse lugar? Quem é esse Jesus? Você não se engane com o processo de Deus, irmão. Não se engane com o processo de Deus. Deus trabalha e sabe como trabalhar. Davi estava lá naquele lugar onde ninguém dava valor, onde ele não tinha visibilidade. Hoje é a palavra da moda, né? Você tem que ter visibilidade. Se Deus não te vê, pode ter a visibilidade que você quiser. Pode ir para o Instagram, pode pagar, pode fazer o que você quiser. Porque se Deus não te aprovar, não adianta, você não vai decolar. Qual que era o segredo de Davi? O network de Davi era com Deus. Era a intimidade com o Senhor. Lá Deus estava trabalhando o coração de um homem que seria rei e que seria lembrado em todo o tempo, que seria da genealogia do Salvador, Jesus. É da família de Davi. Irmãos, como Deus trabalha é diferente. O teu pai é influente, tua mãe é influente, esse, aquele outro, é seu amigo. Não, Deus não precisa nada disso, Deus não precisa. Porque o momento que Deus decidir, olhando o teu coração, que vai te promover, Ele manda te buscar lá no meio das ovelhas. Lá no lugar do anonimato, alguém vai te encontrar e vai te promover. Lembra da história de José? José foi injustiçado, foi jogado lá na prisão, ele está lá dentro daquele lugar. Mas ele tinha um coração pronto para servir.
segredo, um segredo poderoso na vida de qualquer pessoa é o servir. E ele estava lá naquele lugar no anonimato e de repente Deus começa a trabalhar. Aí aquele copeiro sai. 2 anos depois, irmão, pensa bem certinho, você ajuda uma pessoa, Deus te dá uma palavra profética, você revela para aquela pessoa, e está ali José, naquele lugar, preso. Quando você for lá na frente do rei, lá, você lembra de mim, tá? Ele falou, beleza. 2 anos ele não lembrou nada, porque não era o tempo. Deixa eu falar para você uma palavra com muito amor. Tem hora que você não está entendendo por que teu salário não aumentou. Você está revoltado com o teu patrão, com a tua empresa. Tem hora que você está revoltado porque você não consegue prospectar as vendas que você queria. Você fica revoltado com o sistema. E tem tanta coisa que a gente fica indignado porque a gente não entende. A gente se revolta na hora errada, no lugar errado. Eu tenho experiência para te contar disso aí José estava lá, naquele lugar, preso. Poxa, e o cara esqueceu de José. 2 anos, irmãos. Ele continuava preso. Será que José pensava, botava a mão assim e falava, pois é, né? Eu abençoei a vida do cara e o cara nem aí comigo, né? Mas no momento certo, surgiu a situação em que ele me lembrei de uma coisa, tem um cara lá na prisão, que ele revela sonhos, Faraó. E naquele momento Deus muda a história de José. Mas por quê? Porque o coração de José chegou no ponto exato que Deus era glorificado. No ponto em que ele podia prosperar, crescer, se tornar a segunda pessoa mais importante do maior reino que existia naquela época, sem se orgulhar, sem se envaidecer, sem ficar soberbo. Entenda que Deus trabalha de uma maneira muito sutil na nossa vida, para que a gente possa crescer o suficiente ao ponto de aprender a glorificar o Senhor. Alguém está me entendendo aqui? Amém? Eu não aceito esse jeito que Deus está me tratando. Eu não aceito essa maneira. Estou revoltado no meu coração. E Deus está falando, você não aprendeu ainda que quem comanda tudo sou eu? Mas o senhor não está vendo, Deus, que o fulano está me oprimindo? Está oprimindo porque eu deixei ele te oprimir, porque você precisa ser tratado. Irmão, precisamos entender uma coisa, quando Deus começa a fechar portas, é porque o nosso coração precisa ser processado. E tem momentos que Deus fecha portas mesmo, e as portas que Deus fecha, ninguém consegue abrir. Você pode espernear, pode mudar de cidade, pode mudar de igreja, pode mudar, sei lá. As portas que Deus fecha, ninguém abre, mas as que Ele abre, ninguém consegue fechar. Você já tentou, você já viu alguém tentando entulhar você? Você tem um projeto, a pessoa tenta destruir o teu projeto, mas Deus, esse projeto Ele que deu, Ele que fez, Ele que faz, Ele que abre a porta, Ele que providencia os meios, os recursos Ele que faz. Existem coisas que o nosso coração precisa chegar num ponto. Você está pensando nas suas frustrações, meu irmão, minha irmã? Frustrações em casa, frustrações no teu trabalho, frustrações no teu casamento. Você está dizendo, não, eu não concordo, eu não aceito. Eu quero dizer para você com muito amor, Deus é o Deus das frustrações. Talvez você tenha ouvido muito gente falar, não, porque você vai se dar bem. Não, tem hora que você não vai se dar bem. Tem momentos em que você tem que ir lá para o lugar do anonimato, até Deus mandar o profeta tirar você daquele lugar. Alguém pode dizer glória a Deus? É interessante quando Deus trabalha, né, irmão? Você vê 7 irmãos. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Tem mais algum?
Não, tem, mas não é uma pessoa tão importante assim. Tem, mas é uma pessoa que está cuidando de ovelha. Eu falei, mas eu quero ver. Nós não vamos sentar à mesa, nós não vamos comer enquanto não chegar esse um que está faltando. Porque Deus faz assim, irmão, quando é a hora, quando é a tua hora, escuta que eu vou te falar em nome de Jesus. Quando é a tua hora, ninguém pode impedir Deus. Quando é a tua hora, Deus determina e vai acontecer na tua hora. Mas você viu, pastor, o que estão fazendo comigo? Estão puxando o meu tapete. Gente, segura aí essa canequinha, por favor. Quando é a tua hora, escuta bem isso, em nome de Jesus, escuta bem. Deus não vai permitir que a pessoa te roube a tua bênção. Chegou o teu momento, chegou a tua hora, chegou o teu tempo. Por quê? Porque você ficou lá no anonimato, esperando o tempo de Deus, esperando a vontade de Deus, esperando Deus agir, para chegar o momento que Deus vai dar para você. Escute isso que eu vou falar, em nome de Jesus. Em alguns momentos Deus vai te colocar para servir pessoas. Servir, servir, servir. Até quando eu vou servir? Até chegar o momento de você ser promovido. Mas eu não estou entendendo, pastor. Estou aqui servindo. Estou até sendo injustiçado. Fica tranquilo. Esse é o tempo em que Deus está preparando o teu coração para algo maior do que você imagina. Amém? Mas qual é o processo? Servir. Eu tive uma época na minha caminhada que nada dava certo. Parece que tudo muito devagar, a coisa não fluía. Porque muitos momentos na nossa vida a gente vai pensar assim, você já deve ter passado por isso. Por que não está fluindo? Não está fluindo porque não chegou o tempo ainda. Amém? Meu Deus. Ai. Talvez ninguém vai dar nada para você. A verdade é que a gente pode enganar, ou tentar enganar todo mundo. A gente pode tentar enganar todo mundo. A gente não consegue enganar a Deus. Esse não tem como enganar. Amém, irmãos? Porque quando Deus está trabalhando, tudo fica muito claro. Então, chegar para Deus e falar, ó, Senhor, eu sou bonzinho. Chegar para Deus e falar, ó, você viu que eu estou fazendo melhor? E Deus vai olhar para dentro de você, dentro do seu coração, tua motivação está errada, tua intenção está errada, você não está fazendo para a minha glória, você está fazendo para a tua própria glória. Em Deus a gente não passa conversa. Amém? Em Deus não tem como. Você pode enganar quem você quiser, mas Deus não. E por que é importante entender isso? Eu vou explicar para você. Porque quando você tenta enganar pessoas, você está entendendo que o jeito que Deus trabalha não é o jeito certo. Então você está tentando enganar pessoas, contar uma historinha para a pessoa que está ali, tentando seduzir ela. Eu vou me dar bem, porque estou enganando essa pessoa, estou conseguindo que ela pense que eu sou quem de fato eu não sou, e parece que está tudo bem. E o segredo está aqui no versículo 7. Olha o que está escrito aqui, 1 Samuel. Versículo 7. Vamos lá. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque
o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, porém, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Diga para a pessoa do teu lado, o segredo é o seu coração. O segredo, repita comigo, o segredo está no meu coração. Irmão, o segredo da aprovação de Deus, da bênção de Deus, está aqui no meu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz mais de que tudo que eu tenho que guardar, eu devo guardar, Provérbios capítulo 4, versículo 23, eu devo guardar o meu coração. Porque tudo é dentro. Quando o Senhor diz que a gente deve buscar o reino de Deus, a gente deve buscar com toda a força do nosso coração, do nosso entendimento. Porque o segredo está no coração. Então você pode dissimular, pode enganar, pode fazer, pode querer. Irmãos, o segredo antes de tudo que Deus tem para a nossa vida está no coração que eu tenho em relação a Deus, é aquilo que eu faço para o Senhor. Tudo é o meu coração. Por isso que o diabo trabalha de todas as maneiras para seduzir o nosso coração, para encantar o nosso coração, para fazer com que a gente não tenha discernimento claro da vida espiritual. Ele usa inclusive uma ferramenta para nos cegar o entendimento, para acabar conosco, que é o pecado. Trabalha demais em cima disso, porque a gente com pecado, com ódio, com amargura, com vingança, com tantas outras coisas que tem por aí, né? A gente perde a lucidez, perde o discernimento espiritual. O que cada cristão precisa ter na sua vida é discernimento espiritual, para poder discernir aquilo que ele está ouvindo, para discernir quem que está falando, para discernir as situações, para discernir os tempos de Deus. Então tudo que o diabo vai fazer é procurar me afastar da presença de Deus, porque sem a unção, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, eu não consigo discernir bem. Puxa, pastor, tem uns amizades lá que são top demais. Se você tiver discernimento, o Espírito Santo vai falar com você, essa amizade não é boa, cai fora. É só aparência, é só sedução, é só encantamento. Cuidado, irmão, cuidado. Uma má amizade pode acabar com a tua vida espiritual. E a gente precisa olhar com essa seriedade para a palavra de Deus e entender o seguinte: mas por que, pastor, você está dizendo isso? Porque você não pode enganar Deus, ninguém consegue enganar Deus. A gente pode, irmãos, uma pessoa arrependida de verdade diante de Deus, ela é sondada pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Não tem como chegar em Deus e falar, Deus, eu estou arrependido, quando na verdade você não está arrependido coisa nenhuma. Quando a gente está arrependido diante de Deus, as lágrimas são verdadeiras, o quebrantamento é verdadeiro, tudo na nossa vida é de verdade diante do Senhor. Deus olha para dentro do coração antes de qualquer coisa. Desculpa, eu vou quebrar um pouco as coisas aqui. Sabe aquelas fotos que você vê na internet, assim, na rede social, assim? Uns biquinhos, negócio. O que você acha que tem atrás daquele biquinho, daquela foto? O que você acha que é aquilo? Um coração cheio de sedução. E aí você pega a irmã vai fazer uma foto e vai assim. O que você acha que é isso, irmão? Aquela foto está revelando o coração da pessoa. A pessoa que quer aparecer, que quer se mostrar, que precisa se vender, está apresentando um produto. Eu estou falando isso, não estou falando com deboche, não é com a intenção de ofender ninguém. É que o coração, ele denuncia a nossa vida, a nossa existência. A gente não percebe, fala as coisas porque está dentro do coração.
se manifesta com opiniões que estão dentro do coração. Deus, a gente pode enganar qualquer um, mas Deus não se engana de jeito nenhum. O segredo da tua bênção, o segredo para que as portas se abram, o segredo para você ter a vida abençoada, está exatamente no teu relacionamento com Deus. É com Deus o teu relacionamento, irmão. Você pode enganar o pastor, né? Tem gente que engana todo mundo. Engana a igreja, engana o pastor, engana... Nossa, como eu já conheci crente que é crente aqui na igreja, você olha assim, meu Deus, parece um santo. Só falta aquela auréola em cima da cabeça, meu Deus. Aí você vê a pessoa ali numa situação de surpresa, você fala assim, Jesus amado. Quem é essa pessoa? Eu já cheguei, gente no gabinete falou para mim assim, pastor, eu não sei o que é que está acontecendo. Minha vida está tudo lascada. Eu falei, você não sabe? Não sei, pastor. Não sabe? Não sei, pastor. Deve ser uma macumba que fizeram. Aí o diabo fica do lado olhando. Eu falei, mas que cara de pau ainda. O cara vem jogar contra as minhas costas, né? Irmão, a gente não engana Deus. Entende isso que eu estou falando? Você está entendendo isso? Não dá para poder falar um 7-1, né? Dizer, não, está assim, mas porque... Você sabe um dos motivos que traz muita depressão? Eu não estou generalizando aqui, por favor, mas que traz muita depressão na vida das pessoas? Pecado oculto. Pecado oculto. A gente pensa que, não, se eu botar debaixo do tapete o pecado, eu ponho ali, ninguém viu. Ninguém sabe, não vai dar nada. Dá sim, irmão, tem que ser confessado, tem que ser deixado, tem que se arrepender, largar a mão daquilo, mudar de direção, fazer um conserto, até que Deus olhe para o seu coração e diga, realmente está arrependido. Como é que a gente demonstra o arrependimento? Nós fugimos daquilo que nos oprime, que nos controla, que tenta derrubar a nossa vida. O inimigo conhece tudo o que a gente faz. Interessante porque Deus sonda o meu coração. O inimigo sonda as minhas atitudes. E ele sabe quando o meu coração está encantado, está seduzido. E a gente, para justificar certas coisas, ao invés de se arrepender, a gente explica. A gente mostra o motivo. A gente diz, mas eu faço assim, mas o irmão lá também está fazendo assim. O irmão é o irmão, ele se acerte com Deus. Você, com Deus. Nossa vida é individual na presença do Senhor. Alguém está me entendendo aqui ou não? Porque nós não podemos camuflar diante do Senhor. Pastor, não sei o que está acontecendo. Eu também não sou adivinho. A gente tem que ir para a presença do Senhor com um coração sincero. Quando existe o arrependimento, quando existe um quebrantamento de verdade, em que o nosso coração pode ser tocado pelo Espírito Santo, isso é tremendo, irmãos, é tremendo isso. Quando o nosso coração volta a ser tocado pelo Espírito Santo, a nossa natureza novamente recebe o poder, o impacto da presença de Deus, e a gente começa a transmitir na nossa face de novo a presença do Senhor, a alegria do Senhor, aquela satisfação de estar na casa de Deus, de andar na presença de Deus. Isso muda tudo. Pode perceber o que eu vou falar para você? Quantas vezes o diabo já tirou você da presença de Deus? Eu estou na igreja, você está na igreja que nem um defunto, morto. Escuta a palavra, entra por aqui, sai por aqui. Fica com aquela boca aberta. Não entendi nada. O coração está endurecido, frio. Perdeu a sensibilidade espiritual.
Está caminhando, mas está caminhando sem alegria. Graça e paz, irmão. Graça e paz, pastor. Está no culto. O que você acha? O que te roubou de Deus, irmão? O que roubou você? O que fez com que você fosse roubado da presença de Deus? Tem alguém me escutando aqui nesse lugar? O que te roubou da presença de Deus? As suas amizades? Seus diálogos? Que tem coisa que rouba a gente da presença de Deus. De repente você fala, cadê aquela presença? Cadê aquela unção? Cadê aquele poder de Deus na minha vida? Onde é que está? Onde é que está? Sumiu, pastor, sumiu. Sumiu por quê, irmão? Vai falar com Deus, você vai ver o que vai acontecer. Vamos ficar de pé. Deus não vê como o homem vê. É impossível enganar a Deus. Esse texto que nós lemos, ele é tão profundo que você vê Deus olhando o coração de cada um dos filhos de Jessé. Eles eram da mesma casa, da mesma família, mas tinha um naquela casa que tinha um coração que chamou a atenção de Deus, aleluia. Tinha um que chamou a atenção de Deus. Oxalá que Deus encontre aqui muitos que consigam chamar a atenção de Deus para a sua própria vida. Que consigam chamar a atenção de Deus para a tua existência. Porque você vai ver uma coisa, irmão. Quando a gente consegue chamar a atenção de Deus, as coisas começam a mudar. Feche os olhos. Estamos diante do Senhor, Pai. O Senhor conhece o meu coração e conhece o coração de cada um dos irmãos e irmãs aqui da tua casa, da tua igreja. Nós não podemos esconder nada, absolutamente nada do Senhor. Sabemos que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer transformar a nossa vida. Sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Mas muitas vezes o nosso coração não está como o Senhor quer. Muitas vezes nos falta, Senhor, a retidão necessária. Mas principalmente o arrependimento das obras mortas. Eu peço em nome de Jesus, que aquele que está com o coração frio, aquele que está com o coração cauterizado, com o coração indiferente, que o Senhor use da tua misericórdia essa noite. E quebre, Deus. Coloca fogo do teu espírito para que esse gelo seja derretido, Senhor. Vai aquecendo esse coração novamente, meu Deus. Aviva outra vez a vida do meu irmão, da minha irmã. Aviva a vida da igreja, Senhor. Que a tua presença seja tão forte, tão real, Senhor. Que nós possamos nos arrepender. Que possamos, ó Deus, perdoar e ser perdoado. Trabalha aqui, Senhor. Trabalha na vida de cada um, Pai. Que nós não nos impressionemos com a aparência de nada, mas que sejamos, ó Deus, quebrantados diante do Senhor, ao ponto do Teu Espírito Santo trabalhar novamente. Muitos têm se esfriado nesse tempo, Senhor. Muitos perderam a noção do perdão, perderam a noção da santidade, perderam a noção do quebrantamento, perderam a noção da vida espiritual, como éramos antes, Senhor. Vem com tua presença, vem com a tua unção, vem com teu fogo, Pai.
Restaura a casa, restaura a vida, restaura a família, Senhor. Estende as tuas mãos com poder, Senhor, sobre a vida da igreja, Senhor. Mais da tua presença. Nós clamamos ao Senhor, mais da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu quero estar na tua presença. Aquece meu coração de novo, Senhor. Eu estou com meu coração diante do Senhor. O Senhor sabe o que vai no meu coração. O Senhor sabe o quanto eu preciso ser curado. O Senhor sabe o quanto eu necessito da tua graça. Senhor, eu quero voltar a ter intimidade e comunhão com o Senhor. Ah, Espírito Santo, me ajude. Me ajude a discernir bem todas as coisas. Que eu não seja enganado por nada e por ninguém, Senhor. Em nome de Jesus, toma minha vida diante do Senhor. Eu quero voltar a ser, Senhor, quebrantado, avivado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos ser sensíveis à voz